reunidos aqui em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre da doutrina espírita, e recebê-las nesta casa de oração, estudo e trabalho. Obrigado a todos pela presença que estão aqui no salão. Agradecemos a todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais e que vão nos acompanhar. Desejamos a paz de Jesus a todos. Hoje nós gostaríamos de iniciar perguntando como foi a semana de vocês. Conseguiram aplicar os ensinamentos de Jesus em alguns momentos aí durante a jornada da semana, não é? Alguns mais, outros menos, mas essa é a proposta mesmo, tá? De nos propormos essa mudança interior e aplicação dos ensinamentos de Jesus. E quando a gente não conseguir, tranquilidade, retomemos a nossa caminhada com fé, esperança e compaixão de nós e para com o próximo. Pois bem, feita essa fala inicial de agradecimentos, de louvor, nós temos aqui o nosso confrade, Aloysio Sônego, que trará um tema muito interessante, importante e que tem que ser revisitado sempre nos nossos estudos e casas espíritas, que é a caridade, a arte de dar e receber. Dar e receber a caridade. Para iniciar as nossas reflexões, nós vamos fazer uma leitura inicial. Capítulo 108 do Pão Nosso. Emmanuel comenta vários trechos do Novo Testamento. Hoje caiu oração. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 42. Pois bem, vamos ver como que Emmanuel comenta. Muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos, por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mal e perdem, por vezes, uma existência inteira sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato de início adiará a solução, aguardando prudente que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com ação de graças. Forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entre em choque com os nossos propósitos inferiores. Estejamos convencidos de que oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece à flor improdutiva que o vento leva. Muito bela essa mensagem, esse comentário de Emmanuel, que serve para nós a reflexão. Saibamos orar sempre, persistir, mas entender os desígnios divinos. Convido a todos, então, a visualizar a figura do Mestre Jesus, aquela que mais toca o seu coração e sua mente. Entregue para Ele a sua dor e dificuldade. Ó, que saibamos aceitar todas as dificuldades,
mas peçamos sempre a paz, a alegria, a fortaleza. Gratidão, Pai amado, por mais esse momento, que saibamos entender sempre os desígnios divinos. Gratidão, que assim seja. Com vocês agora o nosso querido Aloysio Sombra. Boa palestra, que vocês, seu anjo guardião, nos ilumine sempre, que assim seja. Boa noite a todos, que a paz do amado Mestre Jesus possa nos envolver nesta noite e que nós possamos levar essa paz em todos os lugares e todos os momentos que estivermos. Para a reflexão da noite, nós trouxemos um tema baseado no livro de Ana Teresa Camasmi, Palavras para a Alma. Este livro, particularmente, é uma lição atrás de lição. Ana Teresa é uma trabalhadora espírita da cidade do Rio de Janeiro, palestrante, psicóloga, mestre, doutora em psicologia aplicada, e trouxe esse livro fazendo palestras por meio de mensagens da Web Rádio Fraternidade. E baseado nesse programa que ela faz ainda na Web Rádio Fraternidade, intitulado Palavras para a Alma, surgiu a ideia de trazer aquelas falas dela neste livro. E nós trouxemos para a reflexão da noite uma das lições maravilhosas de que está neste livro. Está no capítulo 9, por sinal, cujo título é Dar e Receber. Só que quando Ana Teresa foi transcrever depois a sua palestra que ela tinha feito pela Web Rádio Fraternidade, ela utilizou, na verdade, na época, quando ela fez o chamado, a fala dela, com o título Caridade. E depois, na transcrição, veio Dar e Receber. E nós quisemos fazer uma junção, juntarmos a palavra caridade, que foi o tema inicial da fala dela, com o tema principal, que é dar e receber. E fizemos então esse agrupamento chamado Caridade, a arte de dar e receber. E uma coisa muito interessante que acontece com todos nós, quando nós estamos passando por um problema, é muito comum que a gente fique envolto demais com aquele problema. E os nossos pensamentos ficam tão fortes, tão enraizados, e a gente começa a trabalhar em círculo. Uma espécie de círculo vicioso dos nossos pensamentos. A gente está com aquele problema, e aquele problema parece o maior problema do mundo. E muitos até chegam a aproveitar desta situação para fazer o seu problema como se fosse o maior problema da humanidade. E a gente não consegue, quando está passando por uma fase desse tipo, sair daquela situação, porque aquele problema está tão enraizado dentro do nosso peito, como se ele tivesse grudado. E por mais que os nossos amigos espirituais queiram nos auxiliar, nós não damos oportunidade a eles para chegarem até nós. Nós não damos uma sintonia para que eles consigam nos auxiliar. E muitos de nós, quando a gente passa por uma dificuldade, a gente fala assim: cadê Deus que me abandonou? Onde está o meu anjo de guarda? Onde estão os protetores espirituais? Eu rezo tanto, eu oro tanto, mas eles me abandonam. E é uma grande verdade isso que a gente chega a falar, uma grande inverdade, pelo fato de que eles não nos abandonam nunca, estão sempre ao nosso lado, sobretudo o nosso anjo guardião, nosso espírito protetor, que se liga a nós desde o nosso nascimento e vai continuar conosco até o momento que estivermos encarnados. E esse espírito, ele tenta muitas vezes nos chegar por meio de uma intuição, por meio de uma mensagem que chega, só que nós estamos fechados. É como se nós, por exemplo, o sol está lá fora, só que o nosso quarto está com a porta e janela fechada. E por mais que o sol brilhe,
a gente não consegue dar abertura para que a luz do sol adentre a nossa casa. E quando nós estamos envoltos numa situação desse tipo, nós fazemos um recorte daquele problema. É como se a gente estivesse vendo um filme e olhasse apenas e tão somente por um fragmento do filme, esquecendo tudo o que acontece e já aconteceu e que vai acontecer ainda conosco. Então é importante a gente começar a perceber até que ponto nós estamos olhando para o nosso problema com todo esse foco, com toda essa questão. E aí a gente poderia perguntar, tá, mas como que faz para a gente sair dessa situação? Se nós estamos aqui numa casa espírita que faz um trabalho de orientação espiritual, que faz um trabalho de tratamento, de orientação também, várias e diversas atividades dessa casa buscam auxiliar as pessoas que aqui chegam. Mas vejam qual que é o grande fator para a gente sair dessa situação. Quando nós estamos, muitas vezes, passando por uma questão dessa, a gente fica fechado no nosso quarto. Eis que de repente, vamos imaginar uma situação hipotética, você está na sua casa e de repente toca a campainha. Toca a campainha e você tem a possibilidade de atender ou não. Mas nós estamos tão envoltos no nosso problema e aquele problema parece tão insolúvel que a gente fala assim, eu não vou atender não, deixa ele bater, depois ele vai embora. Ou então a gente fala assim, o que eu posso dar para essa pessoa? Eu não tenho nada para dar, ele que vai para lá, outra pessoa que o ajude. Mas se nós tivermos uma pequena vontade de levantar da nossa cama e ir atender, é o primeiro momento que a espiritualidade começa a ter para que a gente possa receber aquilo. Então aquele insight, aquela vontade de ir atender a porta, já dá a possibilidade de que a gente receba auxílio da espiritualidade maior. E quando a gente vai atender a porta e ver aquele irmão numa situação lamentável, numa situação muito mais difícil, pior que nós, a gente começa a perceber que nós começamos a ser um instrumento da espiritualidade, pois Deus se serve de todas as pessoas, coisas e situações para auxiliar, para trazer as mensagens que necessitamos. Então, quando a gente sai do comodismo do nosso problema e vamos ao encontro do próximo, e quando a gente fala de abrir a porta, não precisa ser exatamente a porta física da nossa casa. Nós podemos sim abrir as portas do nosso coração. Quando uma pessoa muitas vezes chega até nós necessitando de uma palavra de conforto, de consolo, e nós muitas vezes, na maioria das vezes, o que nós fazemos? Nós somos rápidos, a pessoa vem falar, você já está cansado de ouvir e já sabe que aquela pessoa vai reclamar, vai falar de uma coisa tão corriqueira, aquele probleminha tão insolúvel, e você já fala, não, mas isso é assim mesmo, acontece com todo mundo, e você não presta atenção. Naquela hora aquela pessoa está precisando que a gente pare tudo que a gente está fazendo, desligue o celular, deixe de lado e que a gente olhe nos olhos dela e fique 100% da atenção voltada para ela, sem julgamento, sem crítica, porque nós somos muito rápidos no julgamento, então a gente já fala assim, a pessoa está passando por isso porque ela fez isso, aquilo outro, e são situações desse tipo que acabam muitas vezes impedindo que a gente consiga agir em benefício daquele irmão necessitado. E veja, não há dor menor ou maior. O Padre Fábio de Mello, vocês devem saber, ele já fez um depoimento desse tipo, que ele passou por um problema de depressão enorme, um problema que ele jogou no fundo do poço. E o Padre Fábio de Mello, depois de ele ter passado por tudo isso, conseguiu, graças a Deus, se recuperar. Ele deu um depoimento fantástico, que certa vez uma jovem chegou para ele desesperada porque tinha terminado com o namorado tinha terminado com ela, e ela estava numa situação desesperadora, e ele acolheu a moça, tudo mais, mas ele falou, olha minha filha, compreendo o seu problema, tudo mais, mas a semana passada fiquei sabendo de
de uma pessoa que chegou aqui, que perdeu num acidente 3 dos seus familiares. Então isso realmente é problema, não o problema que você teve com o seu namorado, até que ele passou pelo problema de fato de uma depressão, que jogou no fundo do poço. Então nós não temos condição de medir a dor do outro pela ótica nossa e pela nossa régua, porque a dor ninguém mede. Para nós pode ser uma dor pequena, insignificante, né? Quando a gente olha o outro passando por aquilo, só que para ele, dentro do seu coração, aquela coisa é a maior do mundo. E cada um de nós conseguimos reagir de acordo com a nossa capacidade evolutiva. Antigamente nós podíamos dizer que quando nós estamos passando por um problema, que basta que a gente olhasse para trás. Hoje não precisa nem olhar para trás, a gente pode olhar para o lado. Quantas e quantas pessoas nós percebemos que tiveram entes queridos que foram resgatados, levados para o plano espiritual nesse período da pandemia? Quantas e quantas pessoas perderam empregos? Quantas e quantas pessoas neste momento, né, não estão velando um ente querido? Quantas e quantas pessoas não estão no hospital? Quantas e quantas pessoas não estão numa cadeira de rodas, numa cama, passando por dores e dificuldades, mas muito maiores do que as nossas? Outro dia eu passei na frente de uma clínica e é interessante quando a gente faz essas comparações, né, que às vezes a gente está com uma dorzinha tão pequena e a nossa dor parece a maior dor do mundo. Até que eu vi uma pessoa chegar na clínica numa cadeira de rodas, numa situação totalmente lamentável, e eu fiquei sabendo depois que essa pessoa tinha paralisia cerebral, é dependente de tudo e de todas as pessoas, além de não enxergar. Com tudo isso, aí a gente se compara, né? Nossa, a nossa vida é uma bênção diária que a gente tinha que agradecer o tempo todo. Então, quando a gente sai do comodismo do nosso lar, a espiritualidade já começa a nos dar uma oportunidade para a gente receber aquilo que nós estamos precisando. E isso depende de cada um de nós, porque quando a gente dá esse primeiro passo, nós estamos começando a abrir a sintonia para que a gente possa receber. No Evangelho diz uma frase que é assim: é dando que se recebe. Aliás, Francisco de Assis, né, naquela mensagem maravilhosa, diz isso para nós: é dando que se recebe. Porque quando a gente doa e faz uma doação desinteressada, sem qualquer intuito de receber louros de agradecimento, ou aquela situação assim, olha, estou fazendo caridade, auxiliei com isso, com aquilo, isso a gente sabe que na verdade é mais filantropia. E a doação não se circunscreve pura e simplesmente na esmola, numa cesta básica, mas na oportunidade que nós temos de acolher aquele irmão que está passando por dificuldade. Quantas e quantas pessoas, às vezes no seio do nosso próprio lar, nós não temos capacidade de olhar nos olhos, falar, conversar, ouvir muito mais que palpitar. Então, fazer esse trabalho, ele é fundamental para que a gente consiga receber. E vejam que coisa interessante, quando nós fazemos os nossos pedidos, qual é o meio mais prático para a gente receber? É por meio da prece, é por meio da oração, como veio bem a calhar a mensagem da noite, mas uma oração que a gente faça de forma sincera, não orar um Pai Nosso declamado, repetindo palavras uma atrás da outra, sem prestar atenção no que diz o Pai Nosso efetivamente. E muitos de nós só repetimos o Pai Nosso sem que efetivamente a gente sinta e viva cada palavra daquela oração magnífica que Jesus nos deixou. Por exemplo, fazer um recorte do Pai Nosso quando a gente fala assim: que seja feita a vossa vontade. Pois não, né? Que seja feita a vontade de Deus nosso Pai. Só que na verdade, naquele momento nós estamos falando que seja feita a nossa vontade. E que quando a vontade que queríamos não é realizada, nós blasfemamos contra Deus, contra todos. Mas nós não oramos pedindo a Deus que fizesse a vontade dele? E muitas vezes aquilo que pedimos, e se a gente fizer um exame de consciência, fazer uma retrospectiva da nossa existência atual, quantas e quantas situações que queríamos no passado que não foram concedidas, e que na verdade foi uma bênção para a nossa vida.
Então a gente precisa prestar um pouco mais de atenção nos sinais. A espiritualidade está o tempo todo enviando mensagens de paz, de orientação espiritual para nós, mas nós estamos cegos e surdos. Cegos e surdos. Aliás, o Raul Seixas tem uma música que diz assim, né? Que nas mensagens que nos chegam sem cessar, ninguém pode escutar. Estão muito ocupados para pensar. E nós somos assim muitas vezes. Nós não fazemos a nossa ligação espiritual, nós não entramos em sintonia, porque a gente tem que fazer a nossa oração e pedindo realmente para que a espiritualidade possa nos intuir, possa nos orientar. E vejam a grande realidade disso. Nós, na condição de espíritos, já não estamos mais na condição de crianças, que necessitamos que Deus leve até nós o copo d'água. Ele nos dá a fonte literal e por meio dos benfeitores amigos, Ele nos dá um copo. Só que Ele pede para nós que a gente vá até a fonte. Nós temos que fazer a nossa parte, porque não basta apenas então somente pedir. É preciso que a gente haja, que a gente faça, que a gente dê o primeiro passo. É como aquela pessoa que fala assim, ela perdeu o emprego, por exemplo, né? Uma situação muito comum. Aí ele começa a orar muito a Deus, pedindo que ele consiga encontrar um emprego novo, que ele consiga uma boa colocação. Só que ele fica literalmente parado na sua casa, deitado na sua cama, sem se propor a se mexer, sem fazer um currículo, sem fazer contatos, sem bater de porta em porta para ver se alguém está precisando do seu emprego. A espiritualidade vai nos dar oportunidades, mas desde que a gente saia, que a gente vá em busca daquilo que a gente quer. Não dá para a gente ficar de braços cruzados esperando que a espiritualidade faça tudo. Então, nós recebemos da espiritualidade a oportunidade de encher o nosso copo. E o nosso copo só vai depender de cada um de nós. Mas, infelizmente, muitos de nós recebemos o copo da espiritualidade, eles nos dão o copo, e vejam que situação interessante. Estamos às vezes muito revoltados com aquele fato que está acontecendo, porque estamos muito ligados àquelas situações. Só que a gente vai à fonte com o copo virado para baixo. E que por mais que a espiritualidade derrame uma cachoeira de água, nós nunca vamos encher o copo porque ele está com o copo virado para baixo. Então, depende de cada um de nós fazermos a nossa parte. Se quisermos receber, temos que fazer a nossa parte. E é importante que quando a gente toma consciência desses fatos, a gente percebe que várias e diversas coisas começam a acontecer melhor em nossas vidas. Por exemplo, quando nós saímos pela manhã, será que nós lembramos de fazer a nossa prece? Estarmos em prece e oração 24 horas por dia não significa ficar rezando o tempo todo, mas estar com o pensamento firme, voltado, não deixando que as energias do mundo façam morada em nossos corações. E muitos de nós, infelizmente, vamos vir à casa espírita buscando o tratamento, buscando passe, água fluidificada, a orientação espiritual, só que a gente vai lá fora e continua fazendo as mesmas e diversas coisas que a gente vive fazendo. Se a gente quiser mudar a nossa vida, a gente tem que mudar a receita do bolo. Uma coisa muito simples, né? Que a gente pode dizer, imaginemos que nós tivéssemos que fazer aqui uma receita de um bolo doce. Então pega a receita, todos os ingredientes, a farinha, os ovos, os outros ingredientes que você vai colocar, o fermento e tudo mais, só que em vez de você colocar o açúcar, você coloca sal. Esse bolo vai ficar um bolo, só vai ficar salgado, não vai ficar um bolo doce. Aí você viu que não deu certo, você vai e repete a receita colocando o mesmo ingrediente, não vai dar certo. Então, se nós quisermos resultados diferentes, é importante que a gente mude a forma do que estamos fazendo. Se a gente continuar fazendo sempre a mesma coisa, vamos ter o mesmo resultado. Não dá para a gente
sair desse ciclo vicioso, voltando os pensamentos somente para aquele problema. O problema que temos é uma oportunidade que a espiritualidade nos concede para que a gente vença mais um desafio, porque estamos encarnados nesse planeta de provas e expiações para vencermos esses desafios. Eles fazem parte da nossa natureza. Nós não viemos aqui para ficarmos numa colônia de férias, descansando numa rede, tomando água de coco. Não, viemos aqui para progredir, mas o progresso depende de individual de cada um. Cada um de nós somos responsáveis pela nossa jornada evolutiva. Ninguém vai evoluir pelo outro, ninguém vai crescer pelo outro. Depende de cada um de nós. Só que quando a gente muda, o outro que convive com a gente também começa a mudar, porque a gente começa a refletir comportamentos diferentes. E depende exclusivamente de cada um de nós. A regeneração tão esperada para o nosso planeta, que muitos já imaginávamos, na virada do século, adentramos ao 3º milênio, que ótimo, o planeta vai se regenerar finalmente, só vai haver espíritos bons aqui. Precisamos ler um pouquinho mais o livro dos espíritos, a classificação dos mundos, porque na verdade não é bem assim. A humanidade, ela evolui lenta, gradual e progressivamente. Então o nosso planeta vai depender de se transformar num planeta de regeneração quando todos nós estivermos regenerados, quando todos nós tivermos condição de habitá-lo numa condição melhor. Mas para isso é importante que a gente comece a se libertar dos nossos vícios, das nossas imperfeições, e muitos de nós, infelizmente, trazemos ainda dentro do nosso peito, guardamos sentimentos que não fazem bem, mágoas, ressentimentos, rancores, situações mal resolvidas desta vida ou de outra, e a gente fica ruminando aquilo, lembra exatamente o dia, a hora e o momento que tal fato aconteceu. O fato de ter acontecido uma determinada situação para conosco é natural acontecer. O grande problema é darmos o foco exagerado no problema e tentar sair dele com uma outra forma, com uma ressignificação, procurar entender para que aquele problema chegou à tua vida. Não apenas então somente por quê, mas por que eu? E a gente poderia dizer também, por que não eu? Por que não eu? Porque que diferença eu sou? Que qualidade diferente eu tenho em relação ao meu irmão? Todos nós estamos nesse planeta de provas e expiações, e as provas fazem parte da nossa evolução. Agora, para passar por essas provas, é importante que a gente aprenda e tire lição proveitosa dela. Senão, se vamos sofrer reclamando, não vai trazer benefício nenhum para ninguém de nós. O sofrimento só é válido se ele for feito com resignação, com compreensão e com uma mudança de atitude. Porque se a dor chegou para cada um de nós, é para a gente mudar. Alguma coisa não está indo bem no nosso organismo, seja no nosso organismo físico ou mental ou espiritual. Então, abrir o nosso coração, fazer algo de bom, de útil para uma pessoa qualquer, é um grande mérito que nós podemos fazer. Um simples elogio que nós podemos desejar, fazer a uma pessoa pelo trabalho que ela está fazendo. Uma pessoa que te atende num caixa do supermercado, agradeça o trabalho dela. Aquele que está empacotando as tuas compras, agradeça. E o Chico Xavier costumava dizer uma coisa muito engraçada, Ele dizia que quando nós tínhamos muita louça para lavar, a gente devia agradecer porque tínhamos comida à nossa mesa. Então vejam a comparação, Em vez de você reclamar da louça para lavar, agradeça a comida que você tem à mesa. E quando a gente fala de agradecer a comida que temos à mesa, nossos irmãos evangélicos, muitas vezes, eles têm o hábito de fazer a oração antes das refeições. A gente vê muito nisso nos filmes. E nós, muitas vezes, alimentamos sem prestar a devida atenção no alimento. E naquele momento que a gente vai comer, nós não precisaríamos fazer uma oração, mas fazer um ato de gratidão por todas as pessoas que tiveram a oportunidade de preparar desde a compra da semente, o plantio, o cuidado do solo, a colheita, levar ao estabelecimento,
transportar até a tua mesa e a pessoa que fez a comida para você. Então, a cadeia de gratidão é enorme. E se naquele momento você desenvolver o sentimento de gratidão por todas as pessoas que te permitiram que você comesse aquele prato, que bênção já estaríamos fazendo. E um outro ato também muito importante que eu costumo sempre dizer, que é uma forma de transformação, além do ato de agradecer das pessoas que nos servem de alguma forma ou de outra, é o ato da gentileza. Fazermos um ato de gentileza ao longo do dia. Como o escoteiro, né? O escoteiro não tem que fazer uma boa ação por dia. Nós não precisamos nos matricular, né? Nem temos mais idade para isso, junto aos escoteiros, mas temos a oportunidade de fazer um ato de gentileza por dia. E gentileza a gente fala não só lá fora, mas também dentro de casa. Fazer a gentileza, que a gentileza vai gerando gentileza, e de um ato vai acontecendo outro, e a gente vai fazendo assim, de tal forma que tanto agradecer como ser gentil comece a fazer parte do nosso dia a dia. Quando nós tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, é fundamental que a gente consiga realmente receber tudo aquilo que a gente precisa. Eu queria trazer aqui para finalizar um tópico muito importante que a Ana Teresa traz para nós, que está no item 5 do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos esclarecem que podemos pedir em nossas preces luz para transformar e esclarecer o que está acontecendo conosco, força para resistir a tudo que nos faz mal, assistência dos bons espíritos para que possamos ser intuídos pela espiritualidade maior, e bons conselhos para que a gente possa tomar decisões saudáveis. E além disso, os espíritos orientam que ao fazer esses pedidos possamos fazer com muita fé, pois a confiança é a certeza de que nosso Pai jamais nos abandona, é certamente a porta de que precisamos abrir junto ao nosso crescimento espiritual. Agradeço imensamente a atenção de cada um de vocês, cumprimento também os nossos amigos que estão nas redes sociais, e eu desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, e Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que bom, né, gente? Que gostoso podermos estar aqui hoje, né? E vivenciar essa experiência, ouvirmos essa palestra e aprender com ela, né? O nosso Luiz foi bastante feliz nos trazendo este tema, suas reflexões e experiências, não é? Principalmente nesses convites que ele nos faz para sermos caridosos, através da gentileza, dos bons pensamentos, né? Tantas reflexões que nos remete a Jesus, que viveu assim quando esteve conosco, né? Sempre gentil, sempre compassivo, nos concitando a vencer as barreiras que nos são colocadas. Gratidão a Luísio, né, pelo desenvolvimento do tema, né? O Luísio é um exemplo para todos nós, tem desenvolvido esse trabalho e que nós possamos aplicar, deixando aqui essa reflexão. Essa semana vamos nos propor a ser mais gentis aí? Vamos? Semana que vem vocês trazem para nós essas experiências, consegui. Pois bem, nós agradecemos muito, gostaríamos de fazer também alguns convites, né, à diretoria da casa. Dentro desse contexto de caridade, seja ela material, espiritual, a gente gostaria de convidar para uma aquisição de uma pizza solidária, tá bom? Ela vai ser agora para o dia 26, próximo sábado, não é? Retirada lá na creche Meimei. Todos vocês conhecem a nossa creche Meimei? Aqui na Barroso, local muito interessante, atende crianças, estudo. Então nós vamos ficar com este convite na noite de hoje.
Vamos agora então partir para o nosso encerramento, né, agradecendo muito a Deus, a Jesus, a oportunidade de estarmos aqui. Tenho certeza que durante a exposição, nosso coração, a nossa mente nos remeteu às situações que nós vivemos, às dificuldades. Pensamos como nos orientou o Luiz, como nos orienta Jesus. Força, perseverança, paciência para vencermos as nossas dificuldades, tendo compaixão, benevolência para conosco, com os nossos erros, também com os nossos irmãos de jornada, pedindo aquela força interior para a gente vencer a nossa dificuldade, a nossa dor. Pai amado, muito obrigado por essas bênçãos, essas oportunidades, que nós saibamos valorizar cada vez mais. Gratidão imensa. A Ti então, Pai amado, ofertamos a oração que Jesus nos deixou, desejando que esta paz atinja também os nossos familiares, o nosso lar, o nosso ambiente de trabalho, o nosso voluntariado. Assim, elevamos a Ti. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todo lugar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes, Pai, cairmos em tentações e livra-nos de todo mal. Que assim seja. Irmãos e irmãs, gratidão por mais esse momento. Nós desejamos um ótimo retorno aos vossos lares, uma semana de bênçãos, até a próxima sexta. Aqueles que nos acompanham nas redes sociais, gratidão, e que tenhamos aí um ótimo final de semana. Muita luz, muita paz, a paz